Olá pessoal, nesse vídeo iremos aprender a realizar a impressão de etiquetas utilizando a ordem de produção. O sistema TOTS Moda permite que a gente faça a impressão de etiquetas de produto com informações como, por exemplo, instrução de conservação, informações gerais do produto, informações que também contêm o código de barra, através de dois componentes e utilizando uma ordem de produção como base de quantidade e produto para essa impressão. Os componentes são o PCP-FP012 e o PCP-FP139. O PCP-FP012 é um componente mais simples, onde que atende a grande maioria dos nossos clientes. O PCP-FP139 é um componente mais elaborado e esse componente ele é utilizado pela grande maioria dos nossos clientes que utiliza a impressão de RFID, porque esse componente ele tem um controle das impressões de etiquetas de RFID. Isso vai evitar com que você não faça a impressão mais de uma vez, como por exemplo, de um OP que já foi impresso a etiqueta de RFID. Pelo fato do custo da etiqueta ser um pouco mais elevado, então esse componente, o PCP-FP139, ele tem todo esse controle de etiquetas de RFID. Tá? Nessa etiqueta você poderá gerar um código de barra EAN convencional, um código de barra de RFID, você poderá gerar um código sequencial e um sequencial de ordem de produção, um sequencial único. Ou seja, com esse sequencial único, no momento que você estiver utilizando ele nas suas movimentações de local A para local B ou movimentação de finalização de ordem de produção, o sistema não permitirá que você faça a leitura duas vezes da mesma barra. Então, sempre vai forçar você ler barra individual, garantindo com isso uma melhor assertividade nas quantidades movimentadas e nas quantidades de peças finalizadas que fará entrada no seu estoque. Vamos lá? Olá pessoal, vamos então realizar a emissão de uma etiqueta de código de barra por ordem de produção. Para isso, vamos navegar no menu do TOTS Moda até a opção Produto, Etiqueta, e vamos utilizar nesse primeiro momento o componente PCP-FP012. Esse componente permite que a gente faça a impressão de etiquetas de produto para a ordem de produção. Então, para isso, nós precisamos pegar a nossa ordem de produção, clicando aqui, pressionando F4, ele vai listar todas as ordens de produção que está no ciclo 2024. Como nós temos apenas duas OPs, foram listadas duas, eu faço a seleção da ordem de produção que eu quero realizar a impressão e confirmo. Ele carrega para a gente essa informação do filtro. Aqui, se eu quiser passar especificamente um produto dentro dessa OP aqui, eu posso passar. Se eu deixar o asterisco, ele vai carregar para a gente todos os produtos. Eu tenho algumas formas de gerar essa etiqueta. Se eu simplesmente pressionar gerar etiqueta, ele vai fazer o que para a gente? Gerar todas as etiquetas dessa ordem de produção, que no caso é 400 etiquetas. Então vamos gerar aqui, ó. E aqui embaixo eu tenho que escolher algumas dessas opções, tá? Quais são essas opções que eu posso escolher? Aqui, ó. Qual o tipo de código que eu quero gerar? Vai ser um código EAN? Vai ser um código de OP? Vai ser um código de RFID, prefixo OP ou RFID com OP? Tudo isso aqui são códigos de barras que ele pode gerar referente a essa ordem de produção, tá? EAN, RFID e RFID com OP tem que ser feita uma configuração específica lá no cadastro produto, definindo qual que é o seu prefixo EAN que você tem e também, se for o caso de RFID, qual o tipo do RFID que ele vai gerar, tá? Então essas configurações têm que ser feitas lá no cadastro produto, tá bom? OP e prefixo OP não precisa fazer essa configuração lá no cadastro produto, tá? E quando for o prefixo OP, nós devemos observar o seguinte parâmetro. Qual o tipo de etiqueta que a gente vai rodar, né, executar? Então tem que estar configurado com valor 2, tá?
Se não tiver configurado esse parâmetro com valor 2, ele não vai trazer para a gente a sequência lá no código de barra, tá? Então nós precisamos configurar esse parâmetro para que a gente tenha um sequencial único, tá? Isso o pessoal chama de DNA, sequencial único de código de produto dentro da ordem de produção, tá bom? E esse parâmetro que a gente abriu agora, ele tem que ser observado junto com esse aqui, ó, no ADM FM013, que é um parâmetro corporativo. A gente vai fazer uma busca aqui por barra. E nós temos que observar isso aqui, ó, o separador da sequência de barra de produto. Tá? Então esse caractere aqui é que vai definir o que ele vai separar do código com nossa sequência, tá bom? Se você estiver configurando esse componente ou fazendo uso desse componente num cliente, é bom observar esse parâmetro também, tá? Ok. Então, se eu escolher aqui OP ou prefixo OP e clicar em gerar etiqueta, ele vai gerar para a gente a quantidade de 400 etiquetas, que é o total da OP. .400 etiquetas geradas. Se eu pressionar o print aqui de imprimir, né, o botão de imprimir, ele vai trazer para a gente a lista de etiquetas que ele gerou, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre esse componente de impressão. Eu tenho outra opção aqui, ó, que é avulsa, tá? Então, se eu não quiser gerar a quantidade total da etiqueta da ordem de produção, eu posso gerar uma etiqueta avulsa, tá? Com quantidades avulsa. Ao clicar em avulsa, ele abre a grade do produto aqui da ordem de produção e eu posso digitar aqui a quantidade que eu desejo de cada produto, cor e tamanho, tá? Confirmei e agora novamente eu posso gerar etiqueta, 8 etiquetas geradas e se eu chamar o print novamente, né, vai estar aqui para a gente as nossas 8 etiquetas, tá? Bom, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, no próximo vídeo nós veremos como fazer a impressão dessa etiqueta aqui e mais funcionalidade e formas de impressão de etiqueta, de geração de etiqueta nesse componente, tá bom? Até lá!